Romanos 5, versículo de 1 a 5. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivamos igualmente acesso, pela fé, a esta graça, na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Muito bem, nós começamos hoje o capítulo 5 de Romanos, e este capítulo é um dos capítulos mais famosos da Bíblia, exatamente por tratar dos resultados da justificação pela fé para os homens. E eu gostaria nesta manhã então de iniciar este capítulo meditando especificamente nos 3 primeiros versículos desse texto para nós nesta manhã, o ensino dele para nós. Só recordando um pouco, rapidamente, vamos lembrar, Romanos é o Evangelho de Deus, dado através do apóstolo Paulo para os gentios, para aqueles que não eram judeus e não são, e não tinham aquela base de preceitos, aquela base de doutrina que estava presente, ainda que em muitos aspectos equivocada, mas estava presente na cultura e na vida do judeu. Então todo judeu sabia da sua transgressão da lei, todo judeu sabia que existia uma lei, todo judeu sabia que existe um Deus, e que este Deus é contra o pecado, e que esse Deus se declara inimigo do pecado, e que todos aqueles que se tornam obstinados pecadores se tornam também inimigos de Deus. O judeu sabia disso, os ímpios não. Os gentios que viviam na impiedade não. Então o apóstolo Paulo escreve a todos aqueles que não são judeus, e também aos judeus, para que eles entendam, primeiro, que todo mundo, o pecado é uma coisa universal na sociedade, na humanidade, na raça. Então o primeiro ensino dele é a universalidade do pecado. Todos pecamos, todos nós carecemos de socorro, e carecemos desse socorro que só pode vir de Deus desesperadamente. Não há um sequer que faça o bem. Todos pecaram, tanto os judeus, mesmo na busca da prática da lei, eles pecaram, pecam e pecarão, quanto os gentios que sequer tinham conhecimento ou ideia formada e sistematizada a respeito do pecado, embora as suas próprias consciências, o seu próprio coração é testemunha contra elas, porque a semente da religião Deus colocou no coração do homem. O homem sabe que tem que adorar alguém, mas ainda assim Paulo vai mostrar que nós deixamos de adorar o Criador para adorar a criatura, nós trocamos a verdade pela mentira, e nós trocamos a justiça pela injustiça. Por isso todos somos pecadores. O apóstolo Paulo diz que pecado traz como consequência jurídica mais pecado. Então Deus entregou o homem ao próprio pecado por causa dos seus pecados. E aí no capítulo 2 e 3 ele vai mostrar que não existe diferença entre aqueles que são mais religiosos e menos religiosos. Não existe diferença entre o que nasceu lá em Judá e o que nasceu em Roma, ou o que nasceu em qualquer outra parte do mundo, porque diante de Deus todos nós formamos um só bloco, o bloco dos homens da raça que desobedeceu ao Senhor e que precisa de reconciliação. No capítulo 3, no final do capítulo 3, essa reconciliação é anunciada. E então o apóstolo Paulo diz, olha, nós só podemos ter paz com Deus mediante a justiça de Cristo. Cristo ofereceu um sacrifício para pagar a dívida nossa, que nós adquirimos com Deus e que nós não podemos pagar. Então Cristo, sendo o Filho de Deus, sendo a prova cabal do amor de Deus por nós, Ele se entregou e pagou a minha dívida.
E Ele não requer de mim coisa alguma para me dar a sua justiça, mas Ele simplesmente por seu amor, pelo amor do Pai, Ele olha para mim e para você e nos declara justificados. Ele não vai me transformar da água para o vinho num dia, e nem vai fazer isso em 50 anos, porque em 50 anos caminhando segundo a palavra de Deus, alguma coisa errada ainda vai existir na minha vida, infelizmente. Mas eu posso saber que a justificação é receber essa declaração judicial da parte de Deus, de que eu estou justificado, eu estou declarado justo. A justiça de Cristo foi lançada sobre mim como um manto, e debaixo da justiça de Cristo, eu estou reconciliado com Deus. E aí, a minha melhora neste processo, nós chamamos de processo de santificação. Por causa dessa justiça que nós recebemos como um manto sobre nós, nós vamos sentir um ardente desejo de fazer as coisas que agradam o coração de Deus. E então, com o passar dos anos, nós vamos abandonando as obras injustas, nós vamos abandonando as mentiras, nós vamos abandonando as impiedades e vamos nos aproximando do caráter de Cristo. Mas ainda assim, não é isso que nos faz ser justificados diante de Deus, mas é a justiça de Cristo. Nós fomos declarados, e todo homem que crê em Cristo Jesus é declarado por Deus justificado. É declaração, não é uma transformação. A transformação é santificação. E é um processo que vai acontecer ao longo da nossa vida. Ele pode avançar muito se eu tiver muito tempo para isso, e ele pode avançar pouco se eu tiver pouco tempo e o Senhor me chamar logo. Mas o fato é que este avanço no processo de santificação não me faz mais salvo ou menos salvo. O que me faz salvo diante de Deus por causa dos meus pecados é a justiça de Cristo. Pois bem, quais os resultados práticos para a nossa vida de sermos declarados justificados por Deus? É disso que trata o capítulo 5. Então o capítulo 5 vai mostrar para mim, primeiro, que o apóstolo Paulo vai partir da seguinte máxima: justificados, pois. Ou seja, ele já virou essa página. Então ele está dizendo assim: olha, você que foi declarado justo, você não está num processo de justificação como querem outras igrejas, que a justificação vai acontecendo ao longo do processo. Então você não tem certeza da salvação, porque você não sabe se você adquiriu justiça suficiente. Isso é uma incoerência, isso é um engano e é uma mentira, é uma heresia. A verdade está, o apóstolo Paulo coloca o termo no passado, porque ou eu fui declarado justo pelo Senhor, ou eu não sou justo, porque de mim mesmo eu não posso ser. Só tem um jeito: ser justificado por Deus. Se você crê, porque a justificação é recebida pela fé, nós vimos isso através da história de Abraão. Se você crê em Deus, se pela fé você crê no amor de Deus por você, você crê que aquilo que Cristo fez lá na cruz do Calvário foi por você, então você está justificado, você foi declarado justo pela obra de Cristo. Se você está, pois, justificado, então a primeira consequência prática é a paz com Deus. Então, justificação é algo completamente encerrado. Ou você crê e está declarado justo, ou não há processo nenhum no mundo que vai te tornar justo. Não existe esse processo. Algumas denominações vão dizer para você, algumas igrejas, que você pode tentar a vida inteira. Se você não conseguir nessa vida, você vai para o purgatório e tenta lá mais alguns anos, até você alcançar essa justiça. É impossível. É uma incoerência isso. O apóstolo Paulo diz: olha, justificados pois, ou seja, você ouviu a mensagem e você creu, então agora, uma vez que você foi justificado pela fé, você creu em Deus, agora você vai desfrutar de algo maravilhoso, que é a paz com Deus. Justificados pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. O primeiro e principal resultado da justificação é a paz com Deus. Aí você fala assim: mas pastor, o que é essa paz com Deus? O que isso, quais as implicações disso para a minha vida?
Bom, aí a gente precisa retornar um pouquinho na história. Adão, quando estava no jardim junto com Eva, eles desfrutavam de comunhão e eles tinham paz com Deus. E uma das afirmações de Gênesis que demonstram isso claramente é que Deus conversava com eles. Nós não sabemos como, se era apenas uma voz, ou se Deus, como fez muitas vezes no Antigo Testamento, através de Cristo Jesus, tomou forma humana e conversou, e as pessoas achavam que era um anjo, que era alguém vindo do céu, e de fato era, e conversava com eles. Nós não sabemos como era isso, mas Gênesis nos afirma que eles conversavam. Adão e Eva tinham um contato direto com Deus todos os dias. Eles contavam das coisas que eles tinham feito, eles recebiam instruções da parte de Deus, eles tinham um relacionamento de amizade, de comunhão, um relacionamento como de criador com as suas criaturas, como de um pai com um filho. E então, quando eles pecaram, este relacionamento foi quebrado, e eles foram expulsos do jardim, e a comunicação daí por diante entre Deus e homens, ela foi diminuindo e foi se tornando algo escasso, ao ponto que chega uma hora Deus precisa usar figuras especiais, como anjos, e depois como sacerdotes, como os profetas, e depois por fim o próprio Filho de Deus, para revelar ao homem novamente coisas sobre Deus, coisas que o homem sabia muito bem quando ele tinha comunhão com Deus. Então, ter a nossa paz com Deus restaurada por causa da justificação, por causa da justiça de Cristo, significa a oportunidade de restaurar este relacionamento. Esse relacionamento que fazia tão bem e que faz tão bem ao homem. Você pode dizer que você tem muitos amigos e que você conversa. Alguns amigos seus podem ser pessoas importantíssimas, e nós gostamos de amigos importantes. Nessa semana que eu estava fora, eu conheci um garotinho chamado Mateus. Tem 14 anos, mas é um pouquinho maior que o Caleb. E nós estávamos conversando numa lanchonete, e aí um pouquinho passou o prefeito da cidade no calçadão, e ele falou assim: quer ver? Eu conheço o prefeito, como se aquilo fosse a coisa mais importante do mundo. E daí ele saiu e foi lá e achou o prefeito para vir me apresentar para o prefeito. Ele falou: eu fiz um amigo aqui, e esse aqui é meu amigo, é o prefeito. E esse garoto, ele distribui folhetos lá na rua lá, e é um garotinho muito inteligente, muito esperto. E ele falou: nós gostamos de ter amigos importantes, não é assim? Quando você conhece alguém famoso, você diz assim: olha, eu conheço fulano de tal, eu converso com ele. Ou quando você tem algum parente importante, olha, eu tenho um tio meu que e aí você fala, nós gostamos disso, é importante para nós. Agora pensem bem, o relacionamento e a paz que foi restaurada, não é entre nós e um amigo importante, não é entre nós e uma autoridade da nossa cidade, ou do nosso estado, ou do nosso país. A paz que foi restaurada é entre nós e Deus, o Criador do universo. Não existe nada mais importante, não existe nada mais poderoso, não existe nada mais singular, não existe nada mais intenso do que você ter paz com o Criador do universo. Você já imaginou você poder desfrutar daquele mesmo privilégio que Adão e Eva desfrutavam, de poder na viração do dia ter um encontro com Deus, conversar com Deus, ouvir Deus? Pois é isso que a justificação traz para as nossas vidas, o privilégio singular de voltar a ter paz com Deus. Vamos falar um pouquinho do termo paz. Paz é uma coisa muito incompreendida pela nossa sociedade. Por quê? Porque nós nunca experimentamos uma paz verdadeira, exceto com Deus. Porque olha, se eu disser para você assim: olha, nosso país está em paz, essa paz é temporária. Amanhã isso pode mudar. Talvez se nós estivéssemos aqui numa igreja lá na América do Norte, talvez essa ideia fosse mais bem entendida. Porque os Estados Unidos, por exemplo, vivem essa realidade o tempo todo. As pessoas acordam e parece que estão num dia de paz. E ninguém nunca sabe quando um maluco vai jogar um avião contra um prédio, ou contra um campo de futebol. Então as pessoas têm uma paz, mas é uma paz que é algo muito semelhante a uma casquinha de ovo. Você nunca sabe quando ela vai quebrar. Então é uma paz
que não traz segurança, que não traz tranquilidade. A mesma realidade é enfrentada muitas vezes dentro do lar, quando os relacionamentos são frágeis, e daí todo mundo vive pisando em ovos, com medo de não chocar o outro. A mesma realidade acontece dentro de uma empresa que está ali tentando se manter em pé, e qualquer deslize do seu administrador ela pode quebrar. Ou seja, nós não temos a noção do que é uma paz verdadeira, duradoura, uma paz eterna. Só tem um lugar onde um homem pode encontrar um fio de esperança e uma ilustração cabível do que é paz verdadeira, e este lugar é Deus. Somente em Deus eu tenho um certificado de paz. E ainda assim muitas pessoas com mau entendimento da teologia querem quebrar isso. E eu cresci com um conhecimento equivocado a respeito do que é ter paz com Deus, porque eu cresci e fui educado dentro de uma igreja que ensinava que se por um acaso eu morresse no momento em que eu tivesse feito alguma coisa errada ou pensado alguma coisa ruim, eu não iria para o céu. Mas que paz é essa? Me permitam um termo, que paz infernal é essa? Porque a sua vida vai virar um inferno. Porque a cada mau pensamento seu, não importa onde você esteja, você tem que parar, dobrar o seu joelho e começar a fazer penitência, pedir perdão, porque... E o pior, se for uma morte súbita, você está lascado. Se a gente soubesse quando a gente passaria por um infarto, alguma coisa, tudo bem, né? Mas não dá para saber. Imaginou o que é isso? Isso é o mau entendimento das Escrituras. Porque quando nós cremos no amor de Deus e recebemos da parte dele a declaração de justificado, nada mais pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Porque quando Deus olhar para mim, mesmo que seja no último instante da minha vida, e mesmo que eu esteja morrendo, fazendo alguma coisa errada, Deus não vai enxergar o meu pecado, Ele vai olhar a justiça do Filho dele que está sobre minha vida. Isso não significa, por outro lado, que eu vou me lançar ao pecado e vou viver pecando porque agora estou tranquilo. Porque se eu fizer isso, isso é um diagnóstico que eu não estou justificado coisíssima nenhuma. Porque aqueles que são declarados justos por Deus, Deus coloca em seus corações um intenso desejo de agradá-lo. E o pecado passa a ser um acidente na nossa vida. Por quê? Porque a paz com Deus foi restaurada. E se eu estou com paz, eu estou vivendo com paz com Deus, eu não vou viver com desejo, com um vício terrível do pecado. Mas o pecado torna-se apenas um acidente de percurso na minha vida. Um acidente, infelizmente, que todos nós estamos sujeitos, mas é um acidente, não é uma prática. Por isso que João diz: filhinhos, não viveis, e eu estou parafraseando obviamente, na prática do pecado. E daí ele diz: mas se porventura alguém pecar, lembra, nós temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. É isso que nós aprendemos. Então o primeiro resultado desta justificação é a paz. O Evangelho de João, capítulo 14, versículo 27, o Senhor Jesus diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo dá. Por que ele está dizendo isso? Olha, porque toda a expressão de paz no mundo é volúvel, é passageira. Por isso Jesus diz: eu não dou paz para vocês como vocês veem paz no mundo, mas a paz que eu dou é para que o coração de vocês não seja turbado, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Esta expressão e este versículo do Evangelho de João, capítulo 14, que nós comumente usamos em velórios, nós temos que usar para os vivos. E temos que usar antes de ir para o velório.
Por quê? Porque o que Jesus está falando, Ele está falando para vivos. E Ele está dizendo, vocês não devem viver atemorizados, porque quando nós temos consciência do pecado, se nós não tivermos consciência da paz com Deus, nós vamos viver debaixo de uma tristeza terrível. E o Senhor Jesus disse, olha, não se turbe o vosso coração. Não é para vocês viverem esmagados, com cara de sofrimento, com cara de tristeza. Não é para vocês viverem numa crise de consciência terrível. É para que vocês tenham paz. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize, nem os outros e nem eu mesmo posso tirar essa salvação de mim. Eu gosto sempre de usar essa frase. Ninguém pode tirar a sua declaração de justiça, nem você mesmo. Porque quando o Senhor nos conquista, Ele nos conquista, entre outras coisas, Ele nos conquista de nós mesmos. Por isso que Paulo diz, não sabeis que não sois de vós mesmos, mas sois templo, santuário de Deus. Eu não sou de mim mesmo, nem eu posso roubar a minha paz com Deus. A paz que eu tenho com Deus é produzida pela obra de Cristo. Precisamos pôr um fim nessa alienação de muitas pessoas que não entendem esta doutrina e querem subverter o nosso relacionamento com Deus, colocando sobre nós um peso. É para isso que servem as boas novas do Evangelho, para publicarem, para dizerem, para anunciarem que a guerra entre nós e Deus terminou por iniciativa de Deus. Ele nos buscou, e Ele pôs fim a essa guerra, e Ele nos deu paz, através de Cristo Jesus. Um segundo resultado da justificação pela fé é o acesso a Deus. Veja, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. O segundo resultado da justificação pela fé, de sermos declarados justos, é que o nosso acesso a Deus foi restabelecido. Para o judeu esse entendimento é muito mais fácil, porque o judeu viveu o Antigo Testamento inteiro, e até hoje eles ainda estão nessa realidade, e a grande expectativa dos judeus é poderem retomar aquele lugar onde hoje está uma abadia. Eles querem retomar para, sobre as bases do antigo templo, reconstruir o templo ao Senhor, para reconstituir o culto deles a Deus, os seus sacrifícios. Eles querem reconstituir a adoração sacerdotal, reconstituir o Santo dos Santos, para que alguém possa ir lá e oferecer sacrifício por eles a Deus. Infelizmente, os judeus ainda aguardam por isso. Por quê? Porque eles sabem que eles precisam de ter acesso a Deus. Infelizmente, eles não acreditam em Jesus Cristo como sendo o Filho de Deus. E se eu não crer em Jesus Cristo como sendo o Filho de Deus, obviamente, então eu tenho que entender que eu não tenho acesso nenhum a Deus. E não adianta eu ficar fazendo oração aqui, porque Ele não vai me ouvir, porque eu não tenho acesso a Ele. No Antigo Testamento, o acesso era através do sacerdote e do sumo sacerdote, e através de um representante, de alguém que oferecia sacrifício no seu lugar, por causa dos nossos pecados. Então, o judeu entendia muito bem o que significava ter acesso a Deus. Nós não entendemos. Nós já nascemos num ocidente cristianizado, onde a religião cristã é a religião predominante. Nós nascemos numa sociedade que está acostumada, cada um do seu jeito, a orar e a falar alguma coisa para Deus e ter a certeza, com muita convicção, com pouca convicção, sem convicção nenhuma, de que Deus está ouvindo. Ou às vezes simplesmente por uma questão de vocabulário. Nós fazemos alguma coisa e falamos, ai meu Deus, me ajuda, e nem sempre a pessoa está pensando nisso. Mas é cultural nosso que nós temos acesso a Deus. Só que nós nunca paramos para pensar que esse acesso só foi possível e só é possível para quem foi declarado justo pela fé no Filho de Deus. Quem crê em Jesus Cristo tem igualmente, assim como tem paz,
também tem acesso a Deus. Acesso para levar diante de Deus as questões mais cruciais da sua vida. Acesso para levar diante de Deus as suas dúvidas. Acesso para levar diante de Deus a sua vida. Acesso para ter um relacionamento de amizade com Deus. Acesso para poder clamar a Deus quando as coisas estão ruins, quando tudo vai mal. Nós podemos chegar à presença de Deus e abrir e rasgar o nosso coração diante dele. Não há mais um véu como existia lá no templo, que separava aqueles que vinham para fazer as suas ofertas e prestar os seus sacrifícios de arrependimento diante de Deus, e o sacerdote e o sumo sacerdote que conversava com Deus. Esse véu não existe mais. Não existe separação, não existe nada que me impeça de abrir os meus lábios e falar com Deus. Você já parou para pensar sobre isso? Já parou para pensar que na época destes irmãos do Antigo Testamento, quando eles tinham praticado algum tipo de pecado, eles não podiam nem sequer fazer oração e pedir sozinhos por perdão de pecados? Eles precisavam ir conversar com o sacerdote, levar uma oferta, contar com que o sacerdote fosse lá e oferecesse o sacrifício. E tem um detalhe que a gente quase nunca cita sobre isso, mas quando o sacrifício era um sacrifício pelo pecado da coletividade, pecado de uma família, pecado de uma cidade, de um povo, de uma tribo, esse sacrifício só era concretizado depois de ter sido imolado o novilho, depois de ter sido imputado sobre ele a culpa. Então o representante tinha que colocar a mão sobre a cabeça. Eram 2 novilhos, um era aquele que ia pagar o preço, ele seria morto, ele ia comprar o pecado, e o outro era o emissário. Você colocava a mão sobre a cabeça e eles levavam esta ovelha para o deserto e largavam ela para que ela morresse lá. Isso simbolizava que ele estava levando embora os pecados que foram comprados. E este sacrifício só era concretizado depois que todo o cerimonial acabava. Então esse novilho era assado, e aí os sacerdotes e os levitas tinham que comer esta carne. Enquanto eles não comessem essa carne, o sacrifício não estava efetivado. Você já parou para pensar que para receber o perdão de um pecado, você tinha que contar até com a alimentação do levita daquilo que você tinha oferecido no altar? E é por isso que nós pegamos lá Levítico, por exemplo, no capítulo 11, você vai encontrar lá que Moisés não tinha perdido um filho, e ele não... Arão tinha perdido um filho, e ele não conseguiu comer o sacrifício, nem ele nem seus irmãos, os seus outros filhos. E então Moisés chega para ele: o que é isso? Você não concluiu o sacrifício. E aí ele responde: acaso o Senhor aceitaria alguma coisa minha hoje? Hoje que Deus fulminou 2 filhos meus, que eu não pude vestir roupa de luto, nem soltar os meus cabelos para prantear os meus filhos, será que Deus aceitaria alguma coisa de mim hoje? E aí o texto diz que Moisés deu-se por satisfeito, e então o sacrifício foi encerrado. Era esse tipo de acesso que as pessoas tinham com Deus no Antigo Testamento. Mas agora, mediante a fé, a justificação, essa declaração de justiça que nós recebemos de Deus, este manto de justiça de Cristo que foi lançado sobre os nossos ombros, nós temos paz com Deus e nós temos acesso. Eu posso pegar minhas dúvidas lá no meu quarto, ou dentro do meu carro, ou onde quer que eu estiver, fazendo minha caminhada, eu posso conversar com Deus. E Deus vai me ouvir, e Deus vai me responder, vai responder no meu coração, vai responder na minha mente, vai falar comigo quando eu vou ler as Escrituras, vai falar comigo quando eu estiver conversando com uma pessoa, e Deus vai usar para me aconselhar. Mas nós temos acesso a Deus. Não há mais uma dívida que nos impeça de conversar com Deus, não há mais uma porta fechada. Nós recebemos igualmente acesso a Deus pela fé. Nós recebemos acesso à graça maravilhosa do Senhor. Esta graça que nos recebe e que nos faz filhos diante de Deus. E eu quero encerrar falando sobre isso, porque hoje nós comemoramos o Dia dos Pais, mas o maior presente
Quem deu não foi o filho para o pai, mas foi o pai para o filho. Porque Deus nos deu o seu filho para morrer na cruz, para que nós, filhos desobedientes, pudéssemos ter paz com ele, pudéssemos ter livre acesso a ele e, por fim, para que nós pudéssemos ter esperança. Veja que esse texto, a primeira parte dele, que é aí o versículo 5, ele encerra com a palavra esperança. Ele diz: ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. E agora você volta lá no versículo 2, que diz: por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Pela justificação eu tenho paz, eu tenho acesso, e agora eu tenho novamente esperança. Há um ditado que diz que quando um homem perde os seus sonhos, perde a sua esperança, ele morre. Não existe vida sem esperança. Quando nós não temos expectativa nenhuma, quando nós não temos esperança nenhuma, nós também não estamos vivos. E é exatamente assim que o apóstolo Paulo descreve a sociedade, a humanidade inteira. Lá em Efésios capítulo 2, ele diz: todos nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados. Por quê? Porque vivíamos sem esperança, vivíamos sem paz com Deus, sem acesso a Deus, inclinados e completamente seduzidos ao pecado, vivendo segundo o príncipe deste século, mortos. Agora o Senhor nos dá esperança. Então, quando eu digo que alguém está justificado, foi declarado justo por Deus, significa que novamente acendeu-se a chama da esperança, as portas se abriram e eu posso ver uma luz no fim do túnel. Por quê? Porque novamente eu tenho esperança. O Senhor restaurou o meu coração, me fez sentir desejo novamente. O que move uma grande nação? O que move um povo? Senão a esperança. Aí eu vou brincar com vocês, vocês vão rir, porque na verdade estou brincando comigo mesmo. O que faz um corintiano comprar uma camisa do Corinthians? Esperança que um dia vai ganhar a Libertadores. Aí eu brinquei com alguém, eu falei assim: ó, vou ser pastor dessa igreja até o Corinthians ganhar a Libertadores. Só para ver se eu animo alguém a orar por isso, né? Quem sabe, né? Alguém fala assim: ó, não quero, o pastor vai lá, vamos pedir logo para a Libertadores ser ganha pelo Corinthians. O que move uma nação? Por que as pessoas... Nós não falamos, a nação inteira agora está se movendo atrás do quê? Os empresários, principalmente no ramo do turismo, ramo hoteleiro, estão vivendo todos em função da Copa, né? 2014. Então o país está construindo, o país tem que mostrar para o mundo que está se desenvolvendo, tem que mostrar para o mundo que tem uma economia forte. Por quê? Porque tem uma Copa. Mas depois da Copa vão surgir outras coisas. E as pessoas vivem assim. O que move as pessoas, o que move uma nação, o que move um grupo, o que move um clube, o que move uma igreja é a esperança. Quando eu não tenho esperança, eu não saio do lugar. Por isso a obra que o Senhor fez em nosso favor, além da salvação, que é algo fantástico e é aquilo de maior que nós podemos ter na obra da salvação, existem outras coisas nesse pacote que são fundamentais para a vida da gente, e entre elas é a esperança. Por isso que a igreja, o povo de Deus, é um povo diferente. Por isso que, como um cristão, eu tenho que mostrar essa diferença, porque minha vida não está sem motivo, parada, estagnada no tempo, mas há esperança. Por isso que as nossas orações não podem abrir mão de citar o céu. Por isso que as nossas conversas não podem deixar uma lacuna no que diz respeito àquilo que eu espero, aquilo que é a expectativa da minha vida. A expectativa da minha vida é o céu. Eu posso conquistar muitas coisas aqui, eu posso lutar por muitas coisas aqui, mas não há nada mais desejado para o coração de um cristão que tem paz com Deus, que tem acesso a Deus, do que a esperança da glória de Deus, a esperança do céu. O apóstolo Paulo diz que até a criação tem uma ardente expectativa pela revelação dos filhos de Deus. Por quê? Porque no dia que isso acontecer, até a criação vai ser redimida do seu estado. Porque a criação hoje geme
por causa do estado em que ela está, e ela está nesse estado por causa dos nossos pecados, então ela aguarda pelo dia em que os filhos de Deus serão revelados. Isso é que está lá em Romanos capítulo 8, do versículo 18 a 22. Irmãos, esperança. Quando eu falo de justificação pela fé, estou dizendo que Deus nos deu esperança. O nosso Pai nos deu esperança. Um filho tem muitas esperanças quando o pai diz que vai fazer uma coisa, porque quando um pai diz que vai fazer uma coisa para o filho, ele faz. E quem disse para nós que nos levaria e que nos daria uma vida nova, eterna, sem lágrimas, foi o nosso Pai. E por isso eu posso ter esperança. Que Deus nos ajude a guardar esta lição impressionante, que é a lição do resultado da justificação, de ser declarado justo. Se eu fui declarado justo por Deus, se eu creio nisso, então eu tenho paz com Deus, eu tenho acesso a Deus e a sua graça maravilhosa, e eu tenho esperança. Você crê nisso? Você crê que foi justificado pela fé? Você crê nisso? Se você crê, então, desfrute da paz que você tem com Deus, do acesso ao Senhor e todas as suas graças, e desfrute desta gloriosa esperança que nos move na vida. Amém? Te agradecemos, porque, ó Deus, verdadeiramente o Senhor tem nos tratado como filhos, não apenas como criaturas, ó Deus, mas o Senhor nos trata como filhos. E nós te louvamos, ó Deus, porque quando o Senhor entregou o teu Filho na cruz, no nosso lugar, o Senhor estava realizando uma obra tão grande, que nós não temos nem condição, ó Deus, de descrevê-la. Nós só podemos senti-la, ó Deus, e nós te louvamos por isso. Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor não olha para nós através das lentes dos nossos pecados, como costumeiramente nós olhamos uns para os outros, ó Deus, e julgamos e enxergamos as pessoas por aquilo que elas têm feito. O Senhor nos olha e nos enxerga por aquilo que o teu Filho fez. Obrigado, Deus, porque eu sei, os nossos irmãos todos sabem aqui, que, ó Deus, se dependesse de nós, ainda que nós passássemos a vida inteira lutando para fazer o que é certo, ainda assim, ó Deus, nós jamais conseguiríamos, ó Pai, alcançar o padrão de justiça do Senhor. Por isso nós te louvamos, ó Deus, porque como um Pai, o Senhor nos socorreu. Como um Pai, ó Deus, o Senhor nos concedeu a justiça que é tua. Como um Pai, ó Deus, que cobre os seus filhos no frio, o Senhor nos cobriu com o manto de justiça do teu Filho Jesus. E o Senhor, ó Deus, voltou a conversar conosco. O Senhor nos deu paz. O Senhor nos deu o privilégio de podermos voltar a conversar contigo. E, ó Deus, como é bom poder conversar com um Pai como o Senhor. Obrigado, ó Deus, porque as tuas conversas, as tuas palavras nos dão esperança, ó Deus. Muito obrigado por isso, ó Pai. Nós queremos melhorar na vida, ó Deus. Melhorar, ó Deus, moralmente. Melhorar, ó Deus, na nossa justiça. Melhorar, ó Deus, na nossa santidade. Melhorar principalmente na nossa convivência, ó Deus, nos nossos relacionamentos. E nós só podemos fazer isso, ó Deus, através do Senhor. Por isso, ó Deus, pedimos ao Senhor que assim como o Senhor tem nos recuperado, ó Pai, que o Senhor, ó Deus, nos dê força para caminharmos, ó Deus, andando nos teus passos, nos passos que o teu Filho Jesus nos ensinou a andar. Que, ó Deus, livres do peso, ó Deus, de não conseguirmos salvação por nossos méritos, mas agora livres desse peso, porque nós ganhamos a salvação. Que nós dediquemos toda a nossa força, todos os nossos talentos, ó Deus, para viver uma vida que te agrada. Pedimos isso ao Senhor e te louvamos nesta manhã, ó Deus,
pela vida de cada um dos nossos pais aqui, os pais terrenos, que com certeza tem como espelho maior a paternidade do Senhor. Que o Senhor nos ajude a sermos, ó Pai, pais como o Senhor. Pais, ó Deus, que conquistam os seus filhos por amor, pais que vivem em paz com seus filhos, pais, ó Deus, que têm acesso e são acessíveis, pais, ó Deus, que produzem esperança no coração dos seus filhos. Que assim sejamos, ó Deus, todos nós pais, para a honra e glória do nome do Teu Filho Jesus. Amém.